Substituição tributária do ICMS, noções gerais. Aula 2. Nós vamos tratar agora das formas de substituição tributária. Como eu mencionei na aula anterior, nós temos 3 modalidades. Eu comentei sobre a substituição tributária relativa às operações subsequentes, mas nós temos mais 2. A Lei Complementar 87 de 1996, ela regulamenta a tributação do ICMS. E lá no artigo 6º dessa lei complementar, nós temos que a lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário, a qualquer título, a responsabilidade pelo seu pagamento. Hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Essa lei trata do ICMS. Então, toda vez que essa lei falar em imposto, ela não precisa falar o imposto sobre circulação de mercadoria, porque ela não trata de outro imposto. Então, aqui o que está nos dizendo? Que a lei de cada estado pode atribuir a um contribuinte do ICMS ou a um depositário a responsabilidade pelo pagamento do ICMS. Quando a gente fala responsabilidade pelo pagamento, é porque é um fato gerador que não foi praticado por esse contribuinte ou por esse depositário. E é por isso que ele assume a condição de substituto tributário. Lembram daquela imagem que nós vimos quase no final da aula anterior, em que eu mencionei que esse primeiro moço aqui da cadeia de circulação era o responsável pelo recolhimento do imposto, que ele seria o sujeito passivo por substituição aí, ou substituto tributário. Então, é justamente o que essa lei está colocando. Agora, é muito importante que a gente entenda que, para que alguém seja substituto tributário, ele tem que ser contribuinte do ICMS ou ser um depositário. Eu não posso estabelecer essa obrigação, por exemplo, para uma pessoa física, consumidor final, que não esteja nessa condição de contribuinte do imposto. Ainda na Lei Complementar 87, de 1996, nós temos lá no parágrafo 1º, que essa responsabilidade pode ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Então, nós temos essas 3 modalidades de substituição tributária. E também sobre o valor da diferença entre a alíquota interna e interestadual nas operações ou prestações com consumidor final localizado em outro estado que seja contribuinte do imposto. Para que a gente fale em substituição tributária, nós temos que ter um outro contribuinte envolvido nesse processo. Um contribuinte só substitui outro contribuinte. Se o outro não estiver na condição de contribuinte também, não há que se falar em substituição tributária. Nós temos um minicurso em que eu falo de cadastros. Por isso é extremamente importante eu saber a condição do outro, de quem está envolvido na operação. Porque se ele não estiver na condição de contribuinte, jamais é aplicada uma substituição tributária na operação. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Primeira coisa que eu pergunto para o destinatário da mercadoria ou quem está envolvido no processo, se ele é contribuinte do ICMS.
Em relação às modalidades de substituição tributária, nós temos a substituição tributária nas operações anteriores. Um aviso, esse não é o momento para falar isso, mas eu acho importante que, como muitas pessoas vão assistir esse mini curso, alguém já deve estar olhando para esse desenho e falando que, esse desenho é daquela empresa XYZ. Não é. Fui eu quem montou esse desenho há mais de 15 anos atrás. Ocorre que eu dei aula na empresa XYZ por vários anos e nós entregávamos os slides dos nossos cursos para a preparação da apostila. E essa empresa distribuiu esses slides, essas imagens para os seus consultores e todo mundo passou a usar. E o que me deixou um tanto chateada é que em uma aula que eu estava apresentando, quando eu mostrei essa imagem, alguém comentou: esse desenho é da empresa tal. Esse desenho já virou de domínio público. Não há problema nenhum para mim, desde que alguém não ache que eu estou copiando o desenho de uma outra pessoa. Inclusive, eu já vi apresentação em stand dessa empresa até na convenção dos contabilistas. E fui conversar com a pessoa a esse respeito, a pessoa mencionou que tinha recebido do pessoal da consultoria dessa empresa. Então, você pode ver esse desenho em qualquer outro lugar, mas se tiver nessas cores e estiver nesse formato, esse desenho foi montado por mim. Inclusive, eu até falo qual é a origem. É um programa chamado Visio, da Microsoft, versão 2002. Bom, voltando ao nosso assunto. Então, aqui eu tenho um contribuinte do ICMS e, como destinatário da mercadoria, um outro contribuinte do ICMS. E esse contribuinte vai mandar uma mercadoria para o outro contribuinte. Aí a legislação determina que esse contribuinte não recolha o ICMS dessa operação e que esse ICMS deverá ser recolhido no momento futuro. Nós estamos falando de uma operação com diferimento. O diferimento é um adiamento do momento do recolhimento do imposto. Quando a gente fala de uma operação com diferimento, ela não é uma operação isenta, uma operação com benefício fiscal. Ela é uma operação tributada. Inclusive, se houve algum crédito em relação aos insumos utilizados no processo de fabricação dessa mercadoria, esse crédito ele é legítimo, ele pode ser mantido por esse contribuinte. Agora, quem vai recolher o imposto relativo a essa operação praticada por esse contribuinte aqui que está fazendo a saída da mercadoria? É o destinatário. Em que momento esse destinatário vai fazer esse recolhimento? No momento que está definido na legislação. Então, quando nós temos o diferimento da mercadoria, o contribuinte que pratica a operação não vai efetuar o recolhimento do imposto, ele deve colocar no documento fiscal qual é o dispositivo legal que ampara, né, esse não destaque do imposto no documento fiscal. Se a gente vai lá e olhar o que estabelece aquele artigo, tem a previsão do recolhimento do ICMS no momento futuro. Agora, quando vai ser? A gente pode ter esse diferimento até a entrada do estabelecimento recebedor da mercadoria, ou a gente pode ter esse diferimento até a saída tributada desse estabelecimento recebedor. Como eu sei? O dispositivo legal vai trazer essa informação. Por isso, todas as vezes que uma empresa receber uma mercadoria onde está escrito lá ICMS diferido conforme o artigo tal, corre até esse artigo, lê
o que ele estabelece para saber exatamente quando esse imposto terá que ser recolhido. Há coisa de uns 2 anos atrás, nós tivemos um problema sério com pescado, porque muitas empresas adquiriam, esse pescado para revender ou para preparar alimentos, e não observou que ele vinha com diferimento e que isso representa que o imposto existe e que ele deve ser recolhido em algum determinado momento, né. E aí depois a Secretaria da Fazenda veio atrás das empresas, cobrando todo esse imposto que não havia sido recolhido. O contribuinte que estiver com a mercadoria no momento indicado na legislação, naquele dispositivo legal na nota emitida pelo remetente, é que será o responsável pelo recolhimento do ICMS. Então é importante muita atenção nesse aspecto. Uma outra forma de substituição tributária é a substituição tributária em relação às prestações concomitantes. Aqui nós estamos falando da, da substituição aplicável ao serviço de transporte. Vale uma ressalva: serviço de transporte só tem ICMS quando é transporte intermunicipal e transporte interestadual. O que isso quer dizer? Se o transporte ocorre no território do município, ele é tributado pelo ISS. Então, não há que se falar em substituição tributária do ICMS. Pode ter previsão de retenção do ISS na fonte, mas aí é outra história, é outro minicurso. Quais situações a gente pode ter substituição tributária no serviço de transporte? Quando o transporte for executado por um autônomo não inscrito na Secretaria da Fazenda, ou quando o transporte for executado por uma transportadora não estabelecida no estado onde ocorre o fato gerador. E quando ocorre o fato gerador do ICMS no serviço de transporte? No início da prestação. Então, digamos que a gente tenha um transporte sendo efetuado do Mato Grosso para Minas Gerais. O imposto relativo a esse serviço de transporte é devido no estado do Mato Grosso, é onde teve início o transporte. Não importa quem está pagando o frete, não importa em que estado está localizado a transportadora, E é claro que, para que nós tenhamos a substituição tributária em relação ao serviço de transporte, isso tem que estar previsto na legislação do Estado. E quem é o substituto? É o tomador do serviço. Ele pode ser um fabricante, ele pode ser um revendedor, ele tem que ser um contribuinte do ICMS. Uma pessoa física não estará na condição de substituto tributário para o serviço de transporte. E como eu vou saber como fazer? Na legislação do Estado, você vai ter isso definido. Eu vou mencionar o Estado de São Paulo, por exemplo, está no artigo 316, e se aplica só a essa situação que eu mencionei, transportadora de um outro Estado ou transportador autônomo não inscrito na Secretaria da Fazenda. Mas há muitos anos atrás, nós já tivemos a substituição tributária também para transportadora localizada no mesmo estado. O que nós temos que observar é que em algumas unidades da federação a gente chega a ter isenção do ICMS no transporte intraestadual. Então aí tem que conhecer a legislação local. Como que se aplica essa substituição? O transportador não vai recolher o ICMS relativo ao seu serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. O tomador do serviço, que é o responsável por esse recolhimento, né? Claro que o tomador deve estar localizado no território do estado de início do transporte.
E, nesse caso, ou a transportadora efetua o recolhimento do ICMS e entrega a guia para o tomador de serviço, ou então ele vai descontar esse ICMS no pagamento que vai fazer para a transportadora pelo serviço de transporte que ele contratou. Então, é o tomador dos serviços que é o responsável pelo recolhimento do ICMS. Mas o que acontece muitas vezes é que a própria transportadora já providencia esse recolhimento, principalmente se o tomador de serviço for do Simples Nacional. A terceira forma de substituição tributária, que é a mais comum, que é justamente aquela que eu já demonstrei na outra aula, é a substituição tributária nas operações subsequentes. Nessa situação, nós temos um contribuinte que manda mercadoria para um outro contribuinte, que às vezes pode mandar para um outro contribuinte, que no final essa mercadoria vai chegar para o consumidor final. E aí, a legislação elege quem vai recolher o imposto de toda a cadeia. E é sempre aquele que está no início. Quando a gente fala de substituição tributária, é uma mercadoria que ela já está pronta para ir até o consumidor final, porque senão não tem muito sentido calcular o imposto de um material que ele ainda vai passar por transformações, né? A gente vai falar isso melhor mais à frente. Então, como funciona a substituição tributária em relação às operações subsequentes? O contribuinte do início da cadeia de circulação da mercadoria, ele é responsável por recolhimento do ICMS relativo a todas as operações subsequentes até a saída para o consumidor final. Agora, como que esse contribuinte vai fazer esse cálculo? Como que, sobre qual valor, de que forma que isso vai se processar? A gente vai ter na legislação. E vamos tratar disso nas próximas aulas.